Amigos e amigas, eu sou Antônio Ibiapino e hoje estou gravando este vídeo a pedido de um amigo meu, sindicalista, muito comprometido com a luta do povo e que tem ainda pouco tempo de militância, e me pediu para que eu falasse da etimologia da palavra esquerda e direita, nesse sentido político que se usa hoje. Muito bem. Isso começou na Revolução Francesa. A Revolução Francesa triunfou em 1792. Era um tempo de absolutismo. E o que é absolutismo? Todos vocês sabem que a humanidade passou pelo domínio dos reis, que perdurou por um tempo absurdo. E foi um tempo de ditaduras, de torturas, de escravidão, de mentiras e de exploração ao máximo da classe trabalhadora, que em boa parte do tempo essa classe trabalhadora era escrava, por força dos reis. Então, o rei, ele tinha poder absoluto. Por isso a gente chama de período absolutista, porque eles determinavam até a morte de uma pessoa. E havia uma mentira muito grande de que os reis eram semideuses e tinham um diálogo de Deus, e que todo o poder do rei era divino, ou seja, eles recebiam o poder de Deus. Usaram isso através das religiões para enganar os trouxas e conseguiram dominar o mundo durante milhares de anos. São muitos os reis conhecidos na história da humanidade. Por exemplo, em Paris, na França, cuja sede era em Paris, o rei que fora derrubado no dia 9 de agosto de 1792, era o rei Luís XVI. A rainha era a rainha Maria Antonieta. Mas, bem para trás, nós temos muitos reis. É muito importante que, principalmente os sindicalistas, leiam essa história da humanidade. Vou citar alguns reis, por exemplo, o rei Davi, que aparece aí nesse livro da literatura dos judeus, que é a Bíblia. Literatura e a história mística dos judeus, é a Bíblia. O segundo rei dos judeus foi o rei Davi, que era dono de escravos, perverso, mentiroso e assassino. Ele tinha um harém com pouco mais de 1000 mulheres. Quem eram essas mulheres? Mulheres dos camponeses, que ele mandava os policiais lá no campo e também na cidade. As mais bonitas trazia e ficava confinada nesse harém. Eles chamavam o harém, mas na verdade é um lupanar. Elas eram prostitutas? Não, elas eram escravas sexuais, porque elas não queriam aquilo, elas eram obrigadas pelo rei Davi. E ele chegou ao ponto de mandar matar um dos seus comandantes que estava na guerra, que era o comandante Urias,
para ficar com a mulher dele. E ficou. E assim foi no mundo todo, naquela época. A escravidão demorou aí 3.000 anos de escravidão sob o comando deles. E eles eram rodeados de gente sem vergonha. Mentirosos, vagabundos, não valiam nada. Eram aqueles sacerdotes mentirosos, inventavam que tinha sonho, que tinha visto um Deus, e que Deus tinha mandado fazer assim, o assado, e assim eles iam ludibriando o povo e dominando com a escravidão e acumulando riquezas, ouro, tudo que se possa imaginar. Então, em cada reinado tinha um rei e um deus. E esse Deus dos judeus, que é o que hoje aqui no Ocidente nós conhecemos. Lá na Babilônia tinha os reis babilônicos e os deuses babilônicos. No Egito tinha o rei do Egito e os reis e os deuses egípcios. Na Grécia tinha os reis e os deuses. Na Grécia eram 12 reis, aí eram 12 deuses, entre homens e mulheres. Esses eram pelo menos mais democráticos, porque os outros só eram homens. Lá na Itália também tinha os reis, e assim por diante. Bom, então já se entende o que é absolutismo e de onde o absolutismo veio. E os filósofos começaram a pensar, ora, se a nação era de todos, por que o domínio só de um? E porque o poder era hereditário, passava de pai, filho, neto e assim por diante, o povo não tinha nem o direito de escolher, como hoje nós temos o direito de escolher através das eleições. Nesse tempo, lá na França, se tinha os artesãos e uma pequena burguesia que vendia os seus produtos nas feiras, nos burros. E esse povo começou a descobrir que era preciso mais liberdade, que o rei não tinha o direito de escravizar todo mundo e dominar todo mundo, e de todo mundo se submeter a eles. A eles que eu digo, os reis. Pois muito bem. Começou uma grande luta do povo francês, que é um povo extraordinário, é um povo que foi pioneiro, né, nessa luta contra o absolutismo. De modo que eles fizeram coisas extraordinárias. Primeiro, eles exigiram que tivesse um parlamento, que fossem eleitos gente de todas as classes sociais para fazer parte dessa Assembleia Constituinte, dessa Assembleia parlamentar, para poder as pessoas opinarem. E foi criado, com muita pressão, foi criada a Assembleia. Então, esses representantes de várias classes sociais faziam parte da Assembleia. Tinha um grupo que eram os jacobinos. Esse grupo se sentava do lado esquerdo da mesa diretora deste parlamento francês. No centro, bem de frente da mesa diretora, tinha lá os nobres que defendiam o rei e o poder como estava. E eles eram chamados constitucionalistas. E do lado direito tinha os girondinos. Daí vem os vocábulos, do ponto de vista político, que nós utilizamos hoje. Quem está defendendo os direitos do povo, da classe trabalhadora, do camponês, do sem terra, é exatamente a esquerda, ou seja, simbolizando aquele grupo de franceses que ficava do lado do povo. Quem são os membros do centro hoje? Os grandes empresários, grandes donos de banco,
essa turma da igreja fica aqui do lado da turma rica. E do lado, né, da extrema direita fica aqueles que, embora não sendo absolutamente ricos, mas defendem o capitalismo, o neoliberalismo, a economia de mercado. Então essa é a denominação que vem seguindo até hoje por uma tradição da grande e bonita história dos franceses. A Revolução Francesa começa nesse período que eu disse aí, nos anos de 1700. No ano de 1789, eles homologaram um documento extraordinário, conhecido no mundo inteiro e de grande importância hoje no mundo inteiro, que foi a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Esse documento foi homologado no dia 26 de agosto de 1789, como eu já disse. E o grande combate final foi em 1792, precisamente no dia 9 de agosto, quando o povo cercou o Palácio Real do rei Luís XVI, como eu já disse, e houve um grande combate durante a noite toda. A batalha começou no dia 9 de agosto e o triunfo aconteceu no outro dia, ou seja, no dia 10 de agosto. E prenderam o rei, prenderam a rainha e a partir daí institucionaram a República Francesa com grandes exemplos, com grande história. Esse palácio hoje é um grande museu e quem puder ir à França, visite, né, para poder conhecer um pouco a história e ver a beleza e a grandeza do palácio, enquanto a maioria do povo vivia na mais absoluta miséria. Então, meu caro amigo Gilberto, espero ter dado uma contribuição para falar da origem e do significado da palavra esquerda e direita.